Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Jeremias, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Olha como começa o capítulo 4. Gente, eu acho isso aqui maravilhoso. Olha o que ele diz. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo meu nome, pelo nome do Senhor, com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor. Sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-lo. Gente, olha como que começa. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Então você percebe, porque quando nós caminharmos para o final desse livro, e você vai ver o juízo de Deus sobre a nação, se você ler sobre o juízo de Deus, você fala assim, meu Deus, que coisa terrível que aconteceu, mas aqui você está acompanhando, dia a dia, essa leitura. Olha, Deus, eu percebo Deus quase que assim dizendo, volta, insistindo, insistindo. Já parou para pensar? Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele não precisa de Israel, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Mas por que Deus está insistindo? Porque Deus ama Israel. Por que Deus insiste comigo e com você? Porque Deus nos ama. Então, capítulo 4, qual é o propósito? Chamar Israel a arrependimento. E advertir Israel sobre o iminente julgamento de Deus, devido à persistente infidelidade. Então, Jeremias 4, ele começa com um apelo urgente para que Israel e Judá volte, retornem ao Senhor. O profeta, ele adverte que se o arrependimento não acontecer, virá o juízo. Gente, o juízo só veio porque não houve arrependimento. O juízo só virá porque não houve arrependimento. Então, ele fala de um invasor, e provavelmente é a Babilônia, porque no final do livro veremos que é a Babilônia que vai invadir, ela é o império que está se destacando, está assumindo o lugar da Síria, que ela vai trazer destruição completa. Isso que está descrito no verso 5 ao 9. E Jeremias descreve aqui, no capítulo 4, ele já começa a descrever o horror e a devastação que sobrevirão à terra como resultado da persistência no erro, da persistência no pecado. E aí ele vai pintando um quadro de completa desolação e caos. Se você vai do verso 13... olha como que ele pinta esse quadro de devastação. Deixa eu só começar aqui no verso 13. Vejam, ele avança como as nuvens. Os seus carros de guerra são como um furacão. E os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Se você continuar lendo até o verso 18, é como se ele tentasse fazer com que o povo enxergasse numa tela, numa TV, o que ia acontecer se não houvesse arrependimento. Pastor, mas se houvesse arrependimento, essa destruição não chegaria. Não chegaria. Essa é a certeza. E aí olhamos para o capítulo 4 e vemos isso. Esse capítulo vai terminar com Jeremias lamentando a destruição que está por vir, expressando a dor de ver o juízo de Deus se aproximando. Lembra do que eu falei ontem? Ele é chamado como profeta chorão. Nós temos um livro que é o Lamento de Jeremias. Por que tem um livro só com os lamentos de Jeremias? Porque a nação não deu ouvido. Porque a nação não deu ouvido. Mas vamos lá para o capítulo 4. O capítulo 4 é o capítulo 5. Antes do capítulo 5, estou falando do capítulo 4, eu queria ler com você o verso 14. Verso 14 do capítulo 4, antes de irmos para o capítulo 5. Ó Jerusalém,
lave o mal do seu coração, para que você seja salvo. Até quando você vai acolher projetos malignos no seu íntimo? Então você vê que o capítulo 4 é Deus fazendo um apelo. Gente, lava o seu coração, tira os projetos malignos, volte para mim, se arrependa. Se arrependa. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, o propósito é mostrar a extensão do pecado de Israel e a justificativa do julgamento iminente como resultado de uma rebeldia persistente. Então, o capítulo 5 é Jeremias mostrando, dizendo assim, ninguém é justo. Olha como começa. Ele diz assim, percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Então, olha o que Deus está dizendo. Gente, que mensagem forte. Ele está dizendo, percorra a cidade, norte a sul, leste a oeste. Acha pelo menos um justo. Lembra de Abraão? Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, e Deus começa, Abraão começa a fazer aquela negociação com Deus, tiver 50 justos, 40, 30, 20, 10, mas não tinha. E olha a mensagem de Jeremias que, gente, traz um temor no meu coração. Ele diz, percorra as ruas, encontre um justo. Você vê que não havia nenhum justo, o pecado já tinha tomado conta do menor ao maior, do rico, do pobre, do instruído, do sem instrução, geral. E aí o profeta continua, do verso 2 ao 5, o profeta continua dizendo que não encontrou justiça, apenas falsidade e traição, desde os mais humildes até os líderes. Ele continua, e aí ele denuncia a idolatria e a infidelidade de Israel, descrevendo como eles abandonaram o Senhor e se voltaram para deuses falsos, o que justifica o julgamento iminente. Gente, no tempo de Jeremias, estava tão absurdo que o povo adorava Baal, era Baal, e eles achavam que estavam adorando a Deus. Já não tinham discernimento nenhum. E aí Deus denuncia a idolatria, a infidelidade, o verso 7 ao 9, isso fica muito claro. E aí, o que vemos é Deus também acusando os profetas e os sacerdotes de enganar o povo, falando falsidade e promovendo uma falsa segurança. Capítulo 5, preste muita atenção, verso 30 e 31. Uma coisa espantosa e horrível aconteceu nessa terra. Os profetas profetizam mentira. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. Quando você vê isso acontecendo, um profeta profetizando mentira, o sacerdote já não faz debaixo da liderança de Deus. E aí o verso 31 termina assim, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Olha para mim, deixa eu dizer algo muito forte para você. Se você tem o costume de anotar, anote. Um profeta falso, ele é a expressão de juízo sobre um povo. E um povo, quando tem um profeta falso, é porque ele gosta de profeta falso. Gosta de sacerdote que não expressam a vontade de Deus, que não pastoreiam com o coração de Deus. Muitas vezes, o que as pessoas procuram são pastores, líderes, para satisfazer o coração corrupto dela. Se um pastor confronta ela com o pecado, ela sai da igreja e vai procurar alguém que fica passando a mão nos erros dela. Por isso que ele está dizendo assim, olha, o meu povo gosta dessas coisas, de sacerdotes que não governam e não exercem o sacerdócio segundo a palavra de Deus, de profetas que profetizam mentira. Porque no dia que o profeta profetizar a verdade, vai pôr o dedo na ferida. Essa pessoa vai ter que mudar, e ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Mas sabe que quando você trilha um caminho que não é o caminho de Deus, o juízo vai chegar. Vamos para o capítulo 6, para a gente terminar nossa leitura de hoje.
Propósito é advertir sobre a iminente destruição de Jerusalém devido à persistência, rejeição de Deus e a sua palavra. O capítulo 6, ele vai começar com um chamado urgente para que Jerusalém se prepare para a invasão. Então você vê que já no início deste livro, já fica muito claro, ele está dizendo assim, olha, vai acontecer invasão, a Babilônia vai chegar aos seus muros, a destruição está prestes a acontecer. Por quê? Porque não há um apontamento no coração do povo de mudança. E aí Deus instrui seu povo a fugir e se proteger, pois o inimigo está à porta, pronto para destruí-la. E aí o profeta vai descrever aqui a implacável marcha do inimigo e a futilidade da resistência de Jerusalém, devido à corrupção e à desobediência do povo. Verso 7 ao verso 5. Então ele vai dizer isso. Ele continua, do verso 7 ao verso 15, verso 16 e 17, Deus lamenta que seu povo se curva ao ouvir as advertências, preferindo acreditar nas falsas promessas de paz. Por que eles acreditavam nas falsas promessas de paz? Porque os profetas vão profetizar durante todo o livro de Jeremias, esses falsos profetas, dizendo assim, não, Deus está conosco, olha, o templo está em pé. Não, Deus está conosco, porque ele prometeu nunca deixar o trono de Davi vazio. Promessas que Deus cumpriu e Deus sustentou, mas são promessas que estavam debaixo de condições. Ou seja, não é porque eles tinham uma promessa que eles poderiam fazer e viver da maneira que eles queriam. Não, não pode, não pode. E aí esse capítulo termina com a certeza do julgamento de Deus, onde Deus anuncia que rejeitou o seu povo e que o ouro deles se tornou escória, pronto para ser purificado pelo fogo. Então entenda, a disciplina, o juízo veio para realmente separar o que é santo e o que é profano. Então veio como um fogo juízo para purificar a nação. Né? Então entenda, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, o autor exorta os leitores a não endurecerem os seus corações como o povo de Israel. Então você vê que, assim como Isaías 6 mostra, que independente do que estava sendo pregado, ensinado pelo profeta Jeremias, o coração do povo estava duro. Então muitas vezes o que falta não é a palavra de Deus, mas é um coração aberto, disposto a ouvi-la e praticá-la. Quero abençoar a sua vida. Estamos terminando hoje mais 3 capítulos do livro de Jeremias e amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos para lermos mais 3 capítulos do profeta Jeremias. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.